E aí galera, aqui é Ken Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Shumatsu no Valkyrie, o melhor recorde of Ragnarok, que por sinal tá muito legal trazer aqui. Gostei muito de ter narrado o primeiro episódio, a primeira parte da segunda temporada, e vamos pra segunda parte. Mas antes de comentar sobre tudo isso, a trazer a narração, devo lembrar pessoal que sim, eu não tô fazendo a primeira parte, poderia ter feito pra trazer uma nova versão pra vocês verem como é bom comparar aí o mangá com o anime, mas acabei não fazendo. Por quê? Porque quando a gente faz a primeira parte, geralmente a galera não curte assistir, ela não gosta muito. Isso foi com Ken Asura, aconteceu. A galera não queria assistir, até mesmo teve que dar um hiato gigantesco de acho que uns 3, 4 meses para reunir uma fanbase legal para poder assistir. Então não quis tomar esse risco aqui, quis logo botar da parte onde a galera gostava, até porque o próprio anime ele foi extremamente fiel à obra. O problema é a direção mesmo, que era ruim, deixou tudo muito travado, muito lento. Uma emoção na bexiga, o cara falando devagar. Era esse o problema. Tudo que tá no anime tá no mangá. Não tem o que dizer que foi cortado, não. Não, pra eu não mentir, teve uma cenazinha ou outra que foi cortada, tá? É pouquíssima coisa. Mas eu acho que só foi em um episódio que teve corte e os outros não teve mais, pelo que eu lembro. Mas, deixando isso de lado, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então, você curta esse tipo de conteúdo, deixar o cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando. Você falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Não deixe de resenha e vamos pro que interessa. No caso, pessoal, você sabe muito bem que no episódio anterior a gente acabou vendo aí que Hércules e Jack já estão prontos para a batalha. Inclusive o Hércules sempre tenta ir pelo bom senso, né? Ele chega até mesmo a oferecer uma possibilidade de o Jack se dar bem e diz que vai implorar para os Zeus. Mas esse é muito bonzinho, né? Porque tipo assim, se o Zeus já tá lutando a favor dos deuses ali, se ele tá lutando a favor dos deuses, ele vai implorar pro Deus, para Zeus, para que aí tenha um ponto valendo para eles ou ajuda para eles. Não faz sentido. Então, mano, o Hércules é muito besta. Inclusive a própria Burride fala isso várias vezes, que ele é inocente pra caramba. Você falar que a gente viu ali que o Jack mostrou que o bicho sabe manejar das armas, viu? O bicho não é ruim não. Onde até mesmo mostrou sua Volunde, né? Sua grande tesoura ali. E aí que voltamos pro momento onde Hércules dizia: então farei tudo ao meu alcance para atingir seus desejos. E de repente o Jack começa a correr desenfreadamente, fugindo do Hércules. E o Hércules diz: hã? E logo naquele momento o narrador começa a falar: Ele está fugindo! O Jack bateu em veloz retirada bem na frente do seu inimigo! E Loki, olhando para aquilo, diz: uau, ele realmente fez isso! E naquele momento Hércules começa a cair na real. Ele fugiu? E começa a ficar muito furioso e sai correndo atrás dele, enquanto grita: não tão rápido! E vê uma fumaça indo em certa direção. Chega ao local, e quando olha para aquele corredor, fala: o que ele está fazendo? E era nada mais que um chá. Onde ali o Jack diz: me perdoe, mas é a hora do chá. Levanta o chá para ele e pergunta: mesmo que seja um guerreiro, é de bom tom que haja a necessidade de uma pausa para a hora do chá. Gostaria de uma xícara de chá, senhor? E o Hércules olha para ele e diz: saque sua arma. Onde o Jack fala: oh, esse não é o mais nobre Darjeeling? Onde até mesmo se é dito que é um tipo de chá indiano. E aí o Hércules começa a ir em direção a ele, dizendo: por que você? E quando está se aproximando, bem perto dos seus olhos já viu uma linha. E ali o Hércules olha para aquilo e diz: isso é... Onde o Jack fala: ups. E naquele momento o Hércules fica bastante furioso e pega aquela linha e sai puxando com tudo. Onde diz: seu tolo! E rapidamente várias facas caem sobre eles. Onde naquele momento o próprio narrador fala: uma armadilha! E ali Jack apenas observa, enquanto Hércules leva várias facadas e nenhuma delas consegue feri-lo. Todas são reconstituídas, algumas quebram. E ali, naquele momento, o Jack diz: ho, ho, ho. Onde o Hércules fala: tolo, a Brunhilde não lhe contou nada? Armas mortais não podem fazer uma única marca em corpos de um deus. E depois de tomar um gole do chá diz: eu preciso tentar tudo por mim mesmo,
para conseguir um entendimento de como isto funciona, Senhor. E esse tempo foi o necessário para o Hércules estar bem ao lado dele. E com uma velocidade insana, o Hércules se prepara para atacá-lo e diz: desapareça! E é aí que o Jack fala: certamente. E ali tira uma arma, aponta para o Hércules e dispara. E no momento que dispara, o narrador diz: o Jack puxou uma arma de sua manga. O Hércules se esquiva rapidamente e logo vê que não se tratava de uma arma letal, e sim de um gancho, que rapidamente faz com que o Jack se escape dali. O Hércules podia apenas observar, enquanto o Jack fazia vários malabarismos e ia se pendurando entre os edifícios. E ali vemos Jaguar que diz: ele fugiu de novo. Hércules observa para o seu inimigo e fica furioso, onde começa a carregar mais força e fala: tentar fugir não será nada bom. E rapidamente, com um enorme poder, dá um grande pisão para pular em direção ao oponente, onde sai quebrando tudo no solo. E com uma velocidade incrível, chega até o Jack num piscar de olhos. O Jack olha para ele e no meio do ataque do Hércules, o Jack tira sua tesoura gigante e logo usa para atacar aquela arma. Porém, sua tesoura se espedaça. Algo incrível estava acontecendo. A sua Volund estava sendo destruída. E rapidamente o Jack abre a boca, surpreso com aquilo. Os demais ficavam achando aquilo muito estranho. O Jack caía no chão e logo em seguida será dito: uhul! Hércules transformou a tesoura de Jack em lixo! Os humanos diziam: uou! Aquele cara é realmente um inútil! E é nesse momento que Hércules diz: acabou! E tenta atacá-lo, onde o Jack se joga para trás, chega até a parede e não fala nada, até que o Hércules diz: quantas mais vezes tenho que te dizer, armas criadas pelo homem não podem me perfurar. E ali o Jack engole o seco e de repente pega várias lâminas e jogam contra o Hércules, onde o narrador diz: ele tenta, mas é em vão. Um desesperado Jack atira todas as facas que tem em Hércules, e Hércules grita: é inútil! E de repente todos os deuses ficam chocados e dizem: que? Até mesmo Arthur não entende o que estava acontecendo. E o narrador fala: o que é isto? Aquilo é impossível! E vemos que o Hércules estava perfurado. Várias lâminas tinham penetrado seu corpo. E naquele momento o narrador dizia: meus olhos me pregam a peça! Pessoas, aquelas facas estão espetadas no corpo do Hércules! E é aí que o Hércules disse: o quê? E Jack fala: E naquele momento o Hércules começa a indagar: por quê? Onde Jack diz: por quê? Eu tinha declarado antes que meu Volund era aquela tesoura, mas aquilo era uma mentira. Até mesmo os humanos acham aquilo deplorável. E o Hércules fica chocado, onde ali os deuses dizem: boa. E naquele momento o Jack começa a falar: é bem ingênuo da sua parte ser pego em uma armadilha tão simples, não? E Hércules, ficando furioso, diz: sua real arma são estas facas? E Jack diz: sim, meu Volund é. E rapidamente começa a tirar de sua bolsa várias e várias facas unidas em um cordão. E após demonstrar seu trunfo, os deuses apenas observam e diz: qual é a sua arma real? Onde se é dito: esta bolsa de regeneração de Regalium. Onde o narrador fala: uma bolsa! E logo Jack começa a explicar: infelizmente, entretanto, nenhuma arma pode ser produzida maior que a dimensão da própria bolsa. O que eu carrego não é feito pronto, mas sim personalizadas, pois isso está no gosto de um cavaleiro. E naquele momento os humanos dizem: oh, meu Deus! Os deuses também falam: que covarde! A humanidade é realmente desprezível. Brunhilde apenas observa enquanto Geir diz: eu não entendi tudo. Por que você escolheu este cara? E a Brunhilde fala: Geir, você sabe qual é o único lugar em que os homens são superiores aos deuses? A Geir não entende muito. E é aí que simplesmente a Brunhilde, com uma cara deplorável, olha para Geir e fala: é na malícia. E começa a sorrir novamente depois, onde volta a dizer: os mais maliciosos atos do homem
podem perfurar até mesmo a mais forte das virtudes dos deuses. E é aí que voltamos para a luta, onde Jack sorrindo diz: agora, ó poderoso herói, crema de medo. E se é narrado: inacreditável! Foi este serial killer quem eu atingiu primeiro! O maior dos heróis da história! Onde se é falado: a malevolência humana mancha a máscara da divindade. E o narrador continua: a malícia humana perfurou o trono dos deuses. Verdadeiramente um blefe que enganou os céus. Ele é a personificação de toda a história da malícia humana. Jack o Estripador. Onde ele mais uma vez cumprimenta o Hércules e diz: Deus te abençoe. E naquele momento o Hércules olha para ele e fala: a personificação da malícia? Começa a tirar aquelas facas do corpo e ainda continua a dizer: se isto for extensão da sua intenção maligna, e com a força insana quebra todas as facas e diz: então esmagarei ela por completo. E ali todos esperam o que ia acontecer, até que Loki se intromete entre os deuses, entre o Hermes e o outro, e diz: ai ai, como é que ele está se sentindo? Esse não é um resultado alarmante? Meus amigos gregos, e depois de você ter falado tanto antes também? E ali, simplesmente um deles diz: silêncio! Aquele homem, Hércules, eu confio nele de todo o coração. E é aí que de repente o Jack se prepara para mais um ataque e diz: é hora do show, e começa a jogar várias facas, onde rapidamente o Hércules sai brandindo sua arma, desviando todas as facas que tenta tocá-lo. E ali o narrador diz: uma chuva de lâminas ataca o deus Hércules. Entretanto, sua defesa não permite que uma única lâmina entre no seu alcance. E vendo que não conseguia acertá-lo, o Jack começa a jogar as facas em uma posição diferente, para assim fazê-las girar e mudar de direção, onde o Hércules começa a levar várias facadas consecutivas. Ele não conseguia mais desviá-las. E o narrador diz: as lâminas se curvaram, é como um arremessador de beisebol. Jack cria arcos no ar com as suas lâminas. Hércules é forçado a lutar com seus instintos, como se seu assassino estivesse arremessando bolas com os mais variados efeitos. O todo-poderoso Hércules está sendo forçado a ficar na defensiva. E naquele momento, várias gangues e criminosos começam a dizer: manda ver, pega a segunda cabeça dos deuses. Isso, Jack, corte-o bem onde ele está. É isto, olha o deus, ele está assustado demais para se mexer. Enquanto tudo acontecia, o deus grego ficava apenas observando, calado. E ali se é dito: assustado? Deveriam olhar mais atentamente, humanos tolos. E vemos que o Hércules estava ali, era concentrado, tentando entender qual era o jogo do Jack. E ali se é visto que sim, o Hércules estava cada vez mais próximo. Ele não estava perdendo em distância, ele estava ganhando distância. E a narração dizia: espere, ele não está na defesa total, ele está começando a diminuir a distância. Contra a chuva de lâminas, Hércules segue avançando. Onde Ares diz: uau! O verdadeiro poder do Hércules não reside em sua força. Seu verdadeiro poder é sua vontade, que nem mesmo os deuses puderam quebrar. Onde naquele momento, vamos ao passado, mais especificamente em Tebas, Grécia, cerca de 2000 anos antes de Cristo. E ali se é dito: como o feroz deus da fortitude, Hércules ascendeu ao Olimpo, onde vemos uma criança que apanhava muito, onde os homens diziam: vamos já, Castor! E o menino dizia: por favor, eu preciso desta vaca, é importante que eu troque pelos remédios para minha mãe. E ali o outro dizia: tô cagando pra isto. Onde se era falado: o garoto que depois seria conhecido como Hércules, Alcides. E o garoto dizia: já chega! Onde um deles dizia: que? E o garoto que apanhava falava: Alcides, rápido, fuja! Onde ali se era mostrado a verdadeira face de Hércules, Alcides, novo, onde até mesmo ele falava: eu serei seu oponente. Era um garoto apenas fraco, sem força. E se é dito: possuindo um corpo fraco como qualquer outro. Vemos que simplesmente os dois apanharam. E o outro garoto dizia: eles te acertaram em cheio, hein? Se bem que já era esperado. Por que segue entrando em lutas mesmo sabendo que é fraco?
E o Hércules dizia: não é óbvio, porque estes caras estão errados. E naquele momento o garoto fala: Alcides, não consigo dizer se você realmente é legal ou somente imbecil. E Hércules começa a se levantar, onde diz: bem, tô nem aí para como você me vê, mas eu sempre quero estar ao lado da justiça. Onde se é dito: aquele garoto era tão fraco quanto qualquer outro. E vemos Hércules dizer: vamos indo. E o garoto diz: onde estamos indo assim? E Hércules fala: não é óbvio, vamos resgatar sua vaca. E ali, tocando punhos, o garoto diz: pelos deuses. E se é narrado: ao mesmo tempo, possuía a alma mais justa que qualquer outro. E aí que o tempo passa, e mais uma vez vemos outras façanhas do Hércules jovem, onde ele apanhava de vários para defender outros. E será dito: em tempos de conflito e durante a caça, onde até mesmo um javali gigante aparecia, o Hércules estava lá, se pondo à frente dos guerreiros. E ali será dito: não importando o oponente encarado, Alcides sempre ficava na frente e lutava pela justiça. E aí que vemos que sacrifícios eram feitos ao pé de Zeus. E se era dito pelas pessoas: agradecemos a Zeus por este dia, por garantir tudo o que precisamos. Agora ninguém precisa passar fome. E aí que vemos onde estava Hércules, treinando sozinho na colina. Porém, alguém chegava até ele e dizia: aqui, coma. Era o garoto, onde Hércules olhava para ele e perguntava: Castor, eu não mereço comer. Eu preciso me tornar mais forte, então poderei ser útil. E ali Castor diz: mas não vai ficar se não comer. E aí mais uma vez chegam outros para perturbar, dizendo: ah, lá tá ele, o autoproclamado herói. Nós ouvimos essa balela toda. Então quer ficar mais forte, Alcides? Neste caso, por que não tenta tomar algo dos deuses? E aponta para algo, onde se é dito: Ambrósia, o sangue de Zeus. Além da conta que, se consumido por um verdadeiro herói, ele lhe garantirá um corpo eterno. Entretanto, se qualquer outro beber, causará a morte imediata. É dito que o herói Aquiles ganhou sua força bebendo a ambrósia. E ali os outros dizem: não viaja. Se aquela criança beber, estará morta em segundos. Acho que você tá certo. E aí que o Castor diz: não dá bola pra ele, isso é só uma velha história. E aí que Hércules pega a comida e diz: sim, eu sei. Não importa quanto custe, quero ser mais forte. Não faz sentido se eu morrer no processo. E se alimenta finalmente, para ali ficar vivo. E começa a treinar mais e mais, onde pensava: mais forte, mais forte. E se era narrado: aquele garoto, quando lhe foi dada a opção de 2 caminhos, escolheu o mais difícil sem pensar 2 vezes, a fim de ganhar força para proteger os justos. Até que finalmente, e ali se é visto que sim, o Hércules estava tomando corpo, tomando forma, ficando forte. E se era dito: não havia mais nenhum tolo que ousaria menosprezá-lo novamente. Entretanto, o ano 2000 a.C. havia chegado, a conferência pela sobrevivência da humanidade. E ali se é dito: sim e não. Sim havia ganhado, onde Zeus fala: então deste jeito a existência da humanidade deve continuar, certo? Dito isto, eu gostaria de ouvir opiniões de alguns de vocês. Onde Afrodite fala: eles são tão velozes em extinguir os animais nos arredores deles e estão sempre em guerra. Então talvez eles precisem serem um pouco punidos particularmente. As pessoas nesse tal de Tebas. E Loki fala: concordo, assim como fizemos naquela torre de Babel. Vamos, à matança. E naquele momento vemos Shiva, que diz: Loki, você sempre exagera, não tem por que destruí-los, deixa comigo desta vez. E aí alguém levanta a mão e diz: um instante por favor. E era o Ares que fala: Tebas faz parte da nossa jurisdição, por favor, deixe comigo, Ares. E ali se é dito: durante o tempo em que deuses e humanos eram próximos, qualquer coisa que deuses determinavam que a humanidade tinha passado do limite, eles se permitiam a descer para destruir elementos-chave da civilização. Onde de repente começa a ver um grande clarão, tomando todo lugar, uma luz diferenciada. Onde ali um homem diz: o fim está aqui, nós irritamos os deuses. E vários anjos desciam. Várias tropas se aproximavam daquele local. E se era dito:
Naquele ano, o exército dos deuses desceu sobre Tebas. E se era dito: cidadãos de Tebas, reflitam seus pecados, rendam-se à justiça dos deuses. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meu amigo, caramba, tivemos bastante ação logo de cara, velho. Eu não imaginava que ia começar logo assim. Eu pensava que ia ter uma historinha antes. E depois é que fomos para a história. E por sinal, foi bem eletrizante ver que o Jack parece ser muito inteligente, muito habilidoso. E se você levar em conta que o cara é um estrategista nato e inteligente a ponto de sumir do mapa, que foi o que aconteceu com o Jack Estripador na vida real, ninguém conseguiu solucionar o crime, de como ele fez, de quem foi o cara. Simplesmente temos aqui um cara que é estrategista nato e vai botar pra torar, velho. Não tem como ganhar dele fácil, não. Você falar que eu gostei muito de ver um pouco do passado do Hércules, vai ser bem interessante de ver a história dele. Se for bem feitinho, fica legal sim. Até porque a mesma coisa a gente tem com o Ken Ashura, que tipo, a gente tem ódio porque não tem o conteúdo que a gente queria ver das histórias, das informações sobre os personagens, do desenvolvimento deles. A gente tem aqui, e se for feito de forma correta, fica legal pra caramba. E eu tô curtindo de ver um pouquinho sobre o passado do Hércules. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!